Não é um Instagram, é mais voltado para divulgar mesmo das viagens, essas coisas. Fiquem à vontade, é aberto. Pode passar, Milton, por favor. Bom, a gente já sabe que a biodiversidade da região amazônica ela é extremamente alta. Existe uma série de fatores que faz com que essa região tenha uma grande biodiversidade. Aqui é só alguns que eu listo sempre que eu acho interessante. É primeiro que é o histórico geológico dessas regiões. A gente tem a bacia amazônica com áreas que drenam do escudo das Guianas, áreas que drenam do escudo do Brasil Central e uma área mais baixa aqui do canal principal do Rio Amazonas. E é uma região de uma bacia de dimensões muito grandes, né? A gente tem uma área de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é extremamente grande. E quando você olha a bacia amazônica de uma visão um pouco mais fina, você começa a ver que existe um contraste entre as subbacias. A gente vai ter, por exemplo, o Rio de Águas Claras, como o Xingu, Tapajós, Tocantins. Tocantins está aí, existe uma entre o Tocantins ser ou não parte da bacia amazônica, mas hoje em dia se considera, embora ele deságua no oceano. Rios de águas brancas, como Madeira e o Rio Solimões, que é Rio Amazonas, o canal principal, e Rio de Água Preta, como exemplo, o Rio Negro. E quando você olha essa subbacia numa escala um pouco menor, a gente percebe que existe uma diversidade de hábitats em cada planície individual, ou seja, numa mesma subbacia você vai encontrar ambientes de lago, de remanso e ambientes de corredeiras. Por favor, miúdo, próximo. Aqui, isso. Entre esses ambientes, o de corredeira é um dos que eu particularmente tenho uma certa afinidade, porque antes de qualquer coisa é um lugar de beleza cênica. Então você já chega, você se depara com um lugar que muitas vezes você se prende ali e fica muito tempo olhando. Mas deixando de lado o visual, que essa parte que nos prende enquanto visão e vendo do parte mais científica, a gente consegue ver, e o que a gente sabe é que esses ambientes de corredeira e de cachoeira são ambientes estruturalmente complexos e de uma geomorfologia e topografia específica, ou seja, a gente tem uma região com alta velocidade de correnteza, como pode ser visto nessa foto de baixo, uma elevada turbulência, como a gente consegue perceber, esses tufos brancos de água é justamente áreas de intensa turbulência e um complexo substrato rochoso, como pode ser visto nessas três imagens. Próximo. Aqui, só para especificar, a gente tem a divisão da bacia amazônica, considerando questões geológicas, e se você pega, por exemplo, o escudo das Guianas, e a gente vai ter uma série de cachoeiras. Você pode pôr elas todas, miúdo, só por favor, que fica mais fácil de mostrar. Aqui, por exemplo, isso. Os ambientes de corredor e cachoeiras, eles estão presentes em diversos tipos de rios, de pequenos a grandes rios. Só que nos grandes rios não é tão comum quanto, por exemplo, na região de fluxo de rios menores, né? Nos grandes rios, por exemplo, no Rio Negro, a gente tem como exemplo a região de São Gabriel da Cachoeira, que é acho que é a primeira grande corredeira do Rio Negro, e tem mais na região mais a montante, subindo o rio. Aí a imagem, a segunda imagem é da corredeira do Bem Querer no Rio Branco, que também é uma região com corredeira. Rio Trombetas, que é a Cachoeira da Porteira, a primeira corredeira que a gente tem. Cachoeira de Santo Antônio no Rio Jari. Ou seja, a gente pode olhar que tem cachoeiras de formato diferente, com intensidade de corredeira diferente. E isso é interessante porque dá a essas regiões características bem peculiares. Pode pôr o próximo, por favor. E aí, isso não está restrito só ao escudo da Guiana. Não, tem, por exemplo, Cachoeira de Teotônio no Rio Madeira, que está nessa região mais baixa da Amazônia, mas ainda assim tem corredeira. Cachoeira de São Luís, no Rio Tapajós, por exemplo. Volta Grande do Xingu
E a região do Rio Tocantins, que a gente também tem, por exemplo, hoje que tem desafogado, a gente tem, por exemplo, o Pedral do Lourenço. Tocantins já teve mais corredeiras, já foi alagado também. A Olha aqui, de criança. Cachoeira... Oi? Cachoeira do Teotônio, também no Madeira, já foi alagada por construção de barragens. Próximo, por favor. E o que esses ambientes de corredeira têm em comum? Normalmente, na região amazônica, nos grandes rios, eles estão intercalados. A gente vai ter uma região de corredeira e um trecho de fluxo laminar, como pode ser visto nessa foto da esquerda, que você percebe que tem uma área correndo e tem a área montante e a jusante, acima e abaixo da corredeira, que tem um fluxo de água mais laminar. E o Xingu difere de praticamente todas essas outras bacias justamente por apresentar um padrão bem peculiar de ter o que a gente considera hoje, acho que o maior trecho de corredeira e cachoeiras do mundo. É um trecho de mais de 200 quilômetros, onde você não consegue perceber um fluxo laminar tão evidente igual você vê nessas outras regiões. Essas duas imagens da direita aqui são imagens do artigo que o Mark publicou em 2015, que mostra justamente como que esse ambiente da região do Xingu é extremamente complexo e possibilita essa série de corredeiras. Próximo, por favor. Aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho mais, não só a parte de por que o Xingu tem bastante corredeira, mas falando de dimensões da bacia, Xingu fica entre a bacia do Tocantins e a bacia Tocantins-Araguaia e a bacia do Rio Tapajós, deságua no Rio Amazonas. É o terceiro maior tributário do Rio Amazonas, se eu não considerar o Tocantins, se considerar ele é o quarto. Em extensão tem cerca de 2.500 quilômetros de extensão e uma área de aproximadamente 504 mil quilômetros quadrados, ou seja, é uma bacia bem interessante, é que ele nasce na região do Planalto Central do Mato Grosso e deságua no Rio Amazonas, numa área bem mais baixa. Próximo, por favor. Hildo. Aqui, só para verem questão de geologia. Esse mapa da esquerda, ele mostra justamente como é a formação geológica da bacia do Rio Xingu. A gente pode ver que tem 3 divisões bem claras. Essa região das cabeceiras, que é da formação dos parecis, que é uma formação mais sedimentar. Esse outro trecho grande, em roxo e rosa, que é a região do complexo Xingu, que é uma região que você pode ver que ela é estruturalmente bem mais complexa do que as outras regiões. E essa outra parte baixa, aqui onde a gente tem a bacia sedimentar do Amazonas, onde o rio passa a ser bem mais de fluxo laminar e tem mais rochas sedimentares também, formação sedimentar. E aí, só dando um zoom, que é essa imagem da direita, que é a região da Volta Grande, quando você olha ela de mais perto, a gente consegue perceber que o está em cima de uma mudança abrupta de formação geológica. Na parte acima, a gente a bacia sedimentar do Amazonas, e na parte de cima a região do complexo Xingu, formada por rochas metamórficas, rochas bem mais duras. E se vocês olharem, tem essa pontinha onde está Altamira, que tem essa mancha verde. Essa formação geológica é uma formação geológica chamada de formação penetecal, que são rochas bem mais duras do que as outras, e isso fez com que o Xingu forme essa volta, que é justamente a região que é conhecida como Volta Grande do Rio Xingu. Quando o rio faz essa volta, ele começa a espalhar água por uma região extremamente complexa, com muitas fraturas geológicas, e que a água se espalha, dando a essa região uma configuração bem diferente que a gente vai ver à frente nas fotografias. Pode passar o próximo, Hildo, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia de visualmente como que a gente consegue, como essas regiões são. Essa é a região de cabeceira do Rio Xingu. À esquerda, a gente tem uma cachoeira do Rio Curuá. É um dos afluentes da bacia do Rio Xingu.
está bem acima, na região próximo já da divisa com Mato Grosso. A gente tem o Rio Culuene e o Rio 7 de Setembro. Então, você percebe que a gente tem regiões de corredeira, mas tem também regiões de águas de fluxo mais laminar. Próximo. Aqui já é na região de São Félix do Xingu, está bem nessa região mediana da bacia do Xingu. A gente pode perceber que tem áreas de fluxo laminar, tem área de corredeira. E essa última imagem abaixo é uma das que eu acho mais massa, que é da região da reserva extrativista Rio Xingu, na Pedra Preta. Se você sobe uma área que é bem mais alta, você consegue ver o quanto que o Xingu é complexo num pedaço tão pequeno. Você vê um emaranhado de pedrais expostos e pequenas corredeiras de intensidade e velocidade bem diferenciado. Próximo. E aqui eu vou pular para o baixo só para vocês verem quanto que muda essa região da Ria do Xingu, onde você tem uma área com bastante praias, com os pedrais praticamente desaparecem. Esse pedral da esquerda acima, da direita acima, é justamente, acho que o último pedral exposto que a gente vê no Xingu, nessa parte de baixa. E tem também a área de lago, bem comum, que são áreas de fluxo bem mais lento do que na outra parte do Xingu. E agora, voltando no próximo slide para a região da Volta Grande, eu sempre deixo por último, porque de fato ela tem uma característica totalmente diferente das outras regiões. Próximo, miúdo, por favor. E aqui a gente tem Volta Grande do Xingu. Para quem não conhece, para mim é uma das áreas mais bonitas que tem, não só em questão de paisagem, mas também em questão de complexidade. Você olha aqui essa foto A, a gente vê o tanto que o Xingu é feito por falhas, aquelas fraturas, elas são bem visíveis no rio quando você olha de imagem de satélite, por exemplo. Essas outras imagens são as cachoeiras da região da Volta Grande, já no final das áreas corredeiras. São as últimas corredeiras do Xingu. Próximo, por favor. E o Xingu não tem só, além de ter toda essa complexidade de corredeiras, de ambientes diferentes, a gente tem variações sazonais bem marcadas no rio. Aqui a gente tem, por exemplo, picos de cheia entre janeiro e junho e picos de seca entre julho e dezembro. E se você ver essa foto da direita, não é o Xingu, mas é o Rio Iriri. Essa é uma foto que o Mark tirou e que a gente percebe o quanto que a paisagem muda ao longo do ciclo sazonal, evidenciando que é um rio que tem uma série de características peculiares que façam com que a gente tenha tanta variação de paisagens ao longo longitudinalmente ao longo do rio e sazonalmente ao longo dos ciclos entre cheia, seca, período de chuva e período de seca na Amazônia. O próximo, por favor. E o que a gente percebe é que, por exemplo, esses ambientes, com toda essa complexidade, façam com que eu tenha uma alta diversidade de hábitat e microhábitats. Essa foto é só para ilustrar para vocês o quanto de complexo é a estrutura de rochas do Rio Xingu. A gente vai ter desde ambientes menos complexos, como o ambiente de laje, até ambientes com a complexidade um pouco maior, como região de blocos grandes, conglomerado e bloco médio. Próximo. E tudo isso faz com que esses ambientes se tornem estressores físico-químicos para as espécies que habitam esse ambiente. Então, as espécies que habitam os ambientes de corredeira precisam ter adaptações que são energeticamente dispendiosas e faz também com que elas tenham especializações morfológicas e comportamentais. Aqui à direita a gente tem, por exemplo,
3 grupos de peixes do que é comum nessas regiões de corredeira, onde é possível perceber, por exemplo, o corpo um pouco mais achatado. O primeiro indivíduo, que é o ossúpito xinguense, a gente percebe que tem uma cabeça com a hidrodinâmica que facilite a conseguir viver nesses ambientes de corredeira. Ou então você vai ter peixes com nadadeira bem mais desenvolvida, como é o caso do Caracídeo declivirostris, ou então você vai ter espécies com a boca com o desenvolvimento da região do lábio bem mais desenvolvida, que permite com que essas espécies se fixem no substrato e consiga vencer o fluxo da corredeira. Então, normalmente, as espécies que habitam esses ambientes de corredeira são consideradas espécies reofílicas, que têm vivem pelo menos parte da vida nesses ambientes de corredeira. O próximo, por favor. Toda essa alta diversidade de microhábitat, essa gasto energético, essas mudanças, adaptações morfológicas para viver nesses ambientes, permitem também com que esses ambientes acabem tendo uma ictiofauna altamente diversa, ou seja, tem uma diversidade de espécies que conseguem viver nesses ambientes muito alto. E isso também proporciona uma alta taxa de espécies endêmicas, que são aquelas espécies que estão restritas a um determinado rio ou um determinado trecho do rio. O próximo, por favor. E falar de peixe de corredeira do Xingu, antes de falar de qualquer resultado que a gente possa ter alcançado, a gente precisa lembrar o primeiro trabalho que foi feito e que acho que foi o norte para mim, enquanto pesquisadora, trabalhar com peixe de corredeira, que foi a tese do Jansen, que foi o primeiro estudo em ambiente de corredeira no Xingu, e eu diria que acho que é o primeiro estudo de corredeira da Bacia Amazônica como um todo, né? Foi um trabalho pioneiro, assim. As coletas foram realizadas entre 96 e 97 e usando apenas o senso visual subaquático. Para quem não sabe o que é senso visual subaquático, ele ficava mergulhando amarrado por uma corda de alpinismo para tentar ver onde esses peixes estavam e quais as espécies que ocorriam ali. E num trecho relativamente curto, ele chegou a um resultado de 20 famílias, 105 espécies, sendo que a maioria delas pertencia à família Loricaridés, Ciclidae, Anastomídeos e Rassalmídeos. E aí a gente começa a se perguntar como que um rio, num trecho tão pequeno, tem uma diversidade de espécies tão alta em um único ambiente, que é o ambiente de corredeira. A gente não está falando do Xingu, desse trecho como um todo, está falando só dos ambientes de corredeira nesse pedacinho da Volta Grande. Então, a gente começou a se perguntar. Aí, para mim, começou essa pergunta de, tá, e que a gente sabe além da Volta Grande? Será que essa diversidade de espécies é alta nas corredeiras do Xingu, além dessa região da Volta Grande? E foi quando a gente começou o próximo, por favor. Foi quando a gente decidiu fazer identificar o que a gente sabia de peixe de corredeira além dessa região da Volta Grande. Para isso, a gente começou a juntar dados de várias pesquisas, de vários pesquisadores. Esse capítulo ele é uma compilação de dados de uma força-tarefa de vários pesquisadores, dados do projeto do Mark, dados do projeto do Leandro, dados do projeto em parceria com o ICMBio em Altamira, dados da tese do Jansen. Então, a gente tem uma série de dados que foram coletados entre 1990 e 2016. Utilizando métodos de coleta variados, vou passar mais à frente um pouquinho sobre esses métodos, só para quem não tem familiaridade conhecer um pouquinho mais. O próximo, Mildo. Um dos métodos utilizados foi a tarrafa. Eu gosto sempre de falar da tarrafa porque normalmente ele é usado de forma complementar e dificilmente é um método utilizado como método padronizado. A gente usou ele para padronizar para outras amostras, mas também utilizou ele para fazer estudos complementares. Próximo. Aqui só para vocês verem qual é o ambiente
que a tarrafa funciona melhor. Os ambientes de corredeira eles vão ter áreas mais fundas, áreas mais rasas, áreas onde a complexidade estrutural é menos complexa, então nem algumas metodologias funcionam, outras nem tanto. Por exemplo, a tarrafa ela funciona super bem para corredeiras rasas. Qual é o próximo, por favor? E ela tem como foco, assim, acaba tendo como foco de coleta espécies nectobentônicas, principalmente as espécies dos caraciformes. É o grupo que é mais capturado pela tarrafa, mas é possível coletar também alguns siluriformes e alguns cicliformes. Próximo. A gente utilizou também o mergulho livre, que é uma técnica bastante utilizada no Xingu pelos pescadores ornamentais. E aqui eu fiz que as coletas funcionaram bem porque a gente tinha uma equipe de pescadores muito boa, que conhecia a região e que tem conhecimento sobre as técnicas de coleta. Aqui é só alguns dos apetrechos que eles utilizam para coletar. O próximo, por favor. Esse tipo de coleta ele funciona super bem em ambientes rasos. O próximo. São ambientes de corredeiras rasas, só que como, diferentemente da tarrafa, que funciona super bem naquelas áreas menos complexas, nesses ambientes onde você tem muitas rochas e as espécies estão escondidas debaixo dessas rochas, a tarrafa não funciona tão bem. Então, entra em campo esse tipo de metodologia onde eu tenho a coleta ativa e a busca ativa pelos indivíduos. Aqui são alguns dos peixes que a gente consegue coletar utilizando essa metodologia do mergulho livre. No entanto, os xingus, os ambientes de corredeira, nem sempre são rasos. A gente vai ter alguns locais em que as corredeiras são um pouco mais profundas e que o mergulho manual, onde você só coloca uma máscara e mergulha, não vai funcionar tão bem. Precisa de apetrechos que permitem mergulhar a grandes profundidades. Próximo, miúdo. Que é o próximo método utilizado, que é o mergulho com compressor. Que está no raso, mas tipo, esse é um apetrecho que eles utilizam. Pode passar para o próximo, por favor. E essa mangueira permite dentro da atividades Pessoal, só um momentinho que a gente está vendo, tentando estabelecer de novo o contato com a Alane, que travou. voltou. Não, Acho que ainda não. Voltou, acho, agora. A conexão da internet caiu. A Alane está falando diretamente de Tefé, pessoal, interior do Amazonas, então temos que ter uma certa paciência. Mas acho que voltou, Alane, pode continuar. Voltou? Tá. Parou aí no mergulho com compressor, né? Pode passar para o próximo. Oi? Tá me ouvindo? Já passou, conseguiu ver? Tá vendo os peixes bentônicos. Passa mais 2. Slide, por favor. Eu acho que tá travando aí para ti, eu já passei e não tá, acho que não foi. Ah, isso, agora foi. Tá bom, beleza.
Acho que travou de novo, Alane. Tá me ouvindo, Milton? Agora tô, mas não tava. Tá. Tá, não, beleza. Posso continuar, né? Pode. Tá. Aí, a técnica de coleta de mergulho com compressor, ela permite coleta em ambientes mais profundos, de até 40 metros, mais ou menos. Permite também coleta em ambiente meio de caverna, que não é muito comum, mas os pescadores falam que a parte mais funda do Xingu, em alguns locais, as pedras formam umas mini caverninhas, e eles conseguem, com o auxílio do compressor, coletar nesses ambientes. E é uma técnica que permite coletar principalmente espécies que só vivem nesses ambientes mais profundos. O zebra vive em ambiente raso, mas agora você consegue coletar ele em ambiente mais profundo também. O zebra marrom é uma espécie que só coleta com compressor praticamente e permite também coletar somente gimnotiformes que ficam nesses ambientes mais escuros e mais profundos também. Então, é uma técnica que permite conhecer bem mais do que a gente tem de que eu falo de corredeira na região do Xingu. Próximo, por favor. Acho que pulou. Isso aí mesmo. Aqui, só para vocês saberem, além da Volta Grande, onde a gente conseguiu coletar. Essa parte da direita é a Volta Grande. O Jansen coletou num pedaço dela, a gente conseguiu coletar nela como um todo. Tem um pequeno buraco ainda nessa parte mais abaixo, que é uma região de corredeira que é bem difícil acesso. Além da Volta Grande, coletou nos 2 afluentes dessa região, que é o Rio Bacajá e o Rio Bacajaí. Coletou nessa região a montante da Volta Grande, tanto no Rio Xingu quanto no Rio Iriri, e coletou no Baixo Xingu. O Baixo Xingu, vale ressaltar que não é uma região de corredeira de pedral exposto, mas a gente tem uma região com pedrais submersos e que algumas espécies de loricarídeo que estavam nessas regiões de corredeira também ocorriam nessas regiões de abaixo. Então, a gente decidiu considerar, mesmo sabendo que a gente não tem uma cachoeira ou corredeira característica como a região da Volta Grande. E a gente teve um total de 1.300 quilômetros de bacia amostrado, que eu acho que é uma área boa, embora ainda é a metade da bacia do Xingu. O próximo. E a gente tem, nesse checklist, a gente conseguiu coletar 160 espécies, uma ressalva que esse número vai mudar, que algumas espécies foram descritas, foram desmembradas, então essa é uma coisa interessante no Xingu, é que o número de espécies está sempre mudando, porque a gente tem sempre uma espécie nova sendo descoberta ou sendo descrita, em vista de ser uma área extremamente complexa e altamente diversa, e que a gente não tem um conhecimento tão profundo ainda, mas está melhorando. 97 gêneros, 25 famílias e 7 ordens. E aqui a gente destaca, por exemplo, que em relação a famílias, a diversidade de família é de caraciformes, o próximo, mas se eu for falar de espécies, a grande diversidade é de siluriformes. O próximo, por favor. Aqui, só para vocês terem noção de distribuição das 160 espécies em relação às famílias, o grande destaque é para o loricarídeo. Aqui eu faço uma ressalvinha que o método de coleta que a gente conseguiu amostrar a bacia como um todo é mais propício à coleta de loricarídeo. Então, por exemplo, a parte de distribuição geográfica a gente só fez com loricarídeo porque com os outros grupos a gente não tinha segurança de prever distribuição, de falar distribuição deles além da Volta Grande. Então, a parte de distribuição geográfica vai ser só pelo loricarídeo. E quando você olha, salta aos olhos que tem muito loricarídeo no Xingu e parece, embora a gente tenha uma amostragem que é mais propícia para loricarídeo, a gente percebe que esse resultado é muito semelhante ao resultado que o Jansen encontrou coletando padronizado, bonitinho, só na Volta Grande. Ou seja, a família loricarídeo se destaca no Xingu, nesses ambientes de corredeira. E o Dagosta e o Depina publicou um trabalho em 2019 falando sobre diversidade da bacia
da bacia amazônica, e quando eu comparo que no trabalho deles eles falam que o Xingu tem 502 espécies descritas, a gente tem 32% da ictiofauna da bacia do rio Xingu ocorrendo em ambientes de corredeira. E um parênteses, eu acho que pulou um pouquinho, Milton, só voltou rapidinho. Esse gráfico da direita, ele mostra, por exemplo, a riqueza de espécies endêmicas da bacia. E a gente tem 52 espécies de peixes endêmicas da bacia do rio Xingu ocorrendo nesses ambientes de corredeira. Ou seja, aquela ideia de que esses ambientes extremamente complexos e de são considerados ambientes extremos, favorecem o endemismo, fica claro no Xingu quando a gente vê 52 espécies de peixes endêmicas só para ambiente de corredeira ocorrendo na bacia do rio Xingu. O próximo. Aqui é um mapinha que mostra a distribuição de riqueza de espécies de luricarídea ao longo do trecho amostrado. A intensidade da cor da bolinha tem a ver com o número de indivíduos que foram coletados nesse ponto. E aqui eu estou falando de pontos com área de 10 quilômetros, mais ou menos, de extensão. São áreas relativamente pequenas dentro da bacia. E o que a gente percebe é que, de fato, o Xingu tem uma diversidade, tem uma riqueza de espécies de loricarídea grande, não só na região da Volta Grande, mas também nessa região a montante da Volta Grande, tanto no Xingu quanto no Iriri. Mas se eu pegar a Volta Grande e ver, de fato, ela é um hotspot para loricarídea. O hotspot é um lugar que tem uma diversidade fora do... Seria um local que é muito mais diverso do que os outros, por exemplo. A Volta Grande, de fato, tem algumas espécies que só ocorrem ali. E a gente vai ver isso nos próximos mapinhas, por exemplo. Pode passar o próximo, Hilda. Aqui só um exemplo que dentro dos loricarídeos a gente vai ter gêneros que têm espécies amplamente distribuídas ao longo da bacia do rio Xingu, como é o caso, por exemplo, dos bariancistras. E uma coisa interessante no Xingu é que a maioria dos gêneros tem mais de uma espécie ocorrendo nesses ambientes de corredeira. Normalmente, que não é tão comum ter 3, 4, 5 espécies do mesmo gênero ocorrendo na mesma região. No Xingu, a gente tem muito isso. Por exemplo, o Bariancistros é um gênero que tem 3 espécies ocorrendo na bacia e todas as 3 espécies têm uma distribuição bastante ampla. Com algumas modificações, por exemplo, o chantelo, que é o da esquerda, da direita, é uma espécie de ambiente mais de corredeira. O Bariancistros niveatus, AFF niveatus, ocorre em ambientes menos corrente, com presença de areia, e o Bariancistro crisolomus ocorre em regiões de pedrais, mas que tenha já uma velocidade um pouco menor e onde já ocorre acúmulo de sedimento. Que isso é uma coisa importante que eu não falei, é que, por exemplo, nesses ambientes de corredeira, a gente vai ter velocidades de água diferentes, dependendo de que microhábito a gente tem. Por exemplo, a parte de cima de um bloco de rocha tem uma água mais corrente, no entanto, a parte de trás ela tem uma água mais de remanso. Isso já é o suficiente para que algumas espécies ocorram nessa parte mais veloz e outras espécies ocorram nessa parte menos veloz. Passa para o próximo, por favor. E assim como a gente tem o Bariancistro que está amplamente distribuído, a gente tem o gênero Hipancistros, que tem uma restrição da bacia. Tem uma bacia de quase 2.500 quilômetros de extensão e as espécies ocorrem no trecho de, no máximo, 200 quilômetros de extensão. Então, mostra que justamente é o que faz, por exemplo, a Volta Grande diferenciar é a presença dessas espécies, por exemplo. O zebra, que é a espécie, acho que é a espécie mais conhecida da bacia do rio Xingu, todo mundo já ouviu falar ou já viu uma foto e não tem como não se encantar com o padrão de coloração desses bichos, né? E Pancisto SP marrom, que é uma espécie que está sendo descrita, está em fase de descrição, que tem uma restrição, uma área de ocorrência bem mais restrita do que os outros dois congêneres. E
tem como característica viver em um ambiente extremamente profundo. A gente só tem registro de coleta do zebra marrom, acho que com 15 metros de profundidade. Então, aí que entra, por exemplo, aquela metodologia que é um pouco mais arriscada do ponto de vista de segurança, mas é o que permite coletar, por exemplo, nesses ambientes. E a gente tem o pão, que é o Hipocistes sp pão, que é uma espécie que também está em fase de descrição, que ela é presente praticamente na parte do Baixo Xingu. Tem um pontinho aí em Altamira, mas vale ressaltar que esse pontinho provavelmente é descarte da pesca ornamental que é feito nessa região e que esses acabam sobrevivendo. E o que a gente percebe é que, de fato, o Xingu vai ter algumas espécies tem uma ampla distribuição ao bastante restrito a um do Rio Xingu. Ter espécies restritas a um pequeno trecho da Volta Grande nos leva a preocupação porque você tem uma ocorrência muito, muito local. E qualquer alteração nesse trecho faz com que a gente coloque em risco a sobrevivência dessas espécies. Pode passar para o próximo, por favor? E a gente vai falar um pouquinho sobre o status de conservação das espécies do Xingu. De todas as espécies que ocorrem, das 160 espécies que ocorrem no ambiente de corredeira, 11 delas apresentam algum grau de ameaça de acordo com a lista vermelha do Ministério do Meio Ambiente de 2014. Dessas, eu tenho 8 consideradas vulneráveis, ou seja, tem um impacto, tem um risco, mas ele não é tão grande. Tenho 2 em perigo, que é Teleocicla centisquama e Rhincodora xingui. E a gente vai ter o zebra, que está como criticamente ameaçado. Essa criticamente ameaçada do zebra, ela é em função do uso que essa região, que é tão pequena onde ele ocorre, está sendo feito. Qual o uso que a gente, enquanto seres humanos, estamos fazendo dos recursos aquáticos nessa região. Pode passar para o próximo, por favor? E antes de falar do porquê dessas espécies estar em fase com algum grau de ameaça de extinção, eu queria colocar esse mapa que fala das áreas protegidas da bacia do Rio Xingu. Se você olhar, aparentemente você fala, beleza, o Xingu está bem protegido, não tem que me preocupar. Mas essas áreas em marrom são terra indígena, o verde mais clarinho são unidade de conservação federal, e o verde meio com cara de mostarda é unidade de conservação estadual. Então, aparentemente, é uma bacia bem protegida. Mas se eu der próximo, por favor, se eu der uma olhada mais a fundo nessa região que está sem área protegida, são o quê? As cabeceiras do Xingu, que é a área que já está sendo desmatada para a produção de soja e uma série de outros fatores, que quem segura o desmatamento nessa região é as terras indígenas. E se eu olhar a Volta Grande do Xingu, que é a outra área que não tem unidade de conservação, é justamente a área onde foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte. E é justamente também a área que tem tinha o maior contínuo de corredeiras que a gente tem conhecimento. Pode passar para o próximo, por favor, Mil. E aí que entra o porquê dessas espécies estar sendo consideradas ameaçadas pelo Ministério Ministério do Meio Ambiente. Primeiro, que uma coisa que é importante falar é que corredeiras não atrai só peixe, não é só o lar de peixes extremamente únicos, mas ela, principalmente na região amazônica, virou um sinônimo de construção de usina hidrelétrica. Onde tem uma corredeira, tem uma projeção de construção de hidrelétrica. E é sabido que as hidrelétricas ocasionam a interrupção do fluxo do rio, altera o ciclo hidrológico, os ambientes que eram de corredeira passam a ser um ambiente de lago, tem uma homogeneização da paisagem, altera a qualidade da água, e isso pode provocar extinção local de espécies, principalmente no caso das espécies de corredeiras que são adaptadas a esse ambiente extremamente turbulento, extremamente com a taxa de oxigênio bastante alta e com um ambiente de pedrais extremamente sem acúmulo de sedimento. Então, quando você forma um lago,
você tem um acúmulo de sedimento, você tem uma diminuição na velocidade da corredeira, tem uma variação nos padrões de qualidade da água e, consequentemente, essas espécies podem ou não sobreviver a essas mudanças. E o Xingu tem um porém a mais, é que tem um extenso trecho de vazão reduzida, que eu vou falar um pouquinho mais agora no próximo slide, de como essa configuração da hidrelétrica de Belo Monte, no caso, que é a principal ameaça às espécies de corredeira do rio Xingu. Pode pôr. Bom, esse é um desenho inicial, essa é a volta grande. O canto da esquerda é a montante do rio, essa parte mais à esquerda inferior. E aí, a primeira coisa é que o Xingu foi barrado na região do Pimental. Pode dar mais um, por favor? Que é essa região em vermelho, bem no meio da bacia do rio. Essa é a imagem real da construção. Isso fez com que... Pode passar para o próximo. A região acima do barramento formasse o reservatório do Xingu, que é esse reservatório bem grande. Essa imagem ela é da frente da cidade de Altamira, que está bem aqui nessa curva em verde. E é possível ver, por exemplo, que a vegetação, embora tenha feito supressão de vegetação em alguns cantos, em outros não foi feito, e as árvores estão morrendo igual. Tem um processo de formação de paliteiro não tão grande como Tucuruí, mas existe. O próximo. Com o barramento do rio, houve também o desvio da água para um canal, que é essa foto que está aparecendo agora. Essa parte maior é o canal de derivação, que é para onde a água do Xingu foi desviada, para formar um reservatório intermediário, que é essa parte bem alagada que vocês estão vendo. Pode passar para o próximo, por favor. Tudo isso joga água para essa principais, que é para geração de energia. E próximo, Mildo. E além disso, a gente tem o próximo. Essa característica diferente, que é toda essa região que vocês estão vendo bem seca, é a região do trecho de vazão reduzida. Essa foto é uma foto de um jornal que saiu, de que os pescadores estão tendo dificuldade de se locomover nessa região. Por quê? Essa área que está aparecendo, que está praticamente toda seca, ela não era tão seca assim. Isso ocorre porque a gente tem uma diminuição na vazão nessa região da Volta Grande de cerca de 80% da vazão. Só antes de falar um pouquinho da redução da vazão, além disso, essa parte em mostarda aqui, escrito Garimpo Belo San, é uma projeção de fazer um garimpo a céu aberto, não no Xingu, mas na margem dele, bem próximo do rio, um pouco abaixo da hidrelétrica. Só que a grande questão desse garimpo é que é um garimpo que usa cianeto como substância de purificação do ouro. E para quem não sabe, ou provavelmente a maioria sabe, cianeto é um dos produtos mais tóxicos que existe. Em vez de ter pessoas morrendo de câncer daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter pessoas que, se por um acaso ocorre algum desastre, pode morrer imediato, né? Então, é uma preocupação que precisa ser levada em consideração também, não só para os peixes que vivem abaixo dessa região, mas também abaixo da região do Dio. O próximo. Foi? Bom, essa imagem é só para vocês verem como era antes e como ficou com a construção. Essa imagem da NASA de 2017, à esquerda a gente tem o rio no curso normal, à direita a gente tem o rio com o curso barrado, mostrando que a gente tem de fato uma redução da vazão nesse trecho mais à direita aqui, a formação do lago, dos dois lagos, o lago do rio e o lago intermediário, e onde está localizada a barragem. Pode passar no próximo, por favor. E aqui, só para vocês verem, quando a gente fala de trecho de vazão reduzida, o que a gente está falando? Esse é um hidrograma que se chama de hidrograma de consenso, onde a gente tem essas duas linhas, a alaranjada e a azul claro, qual é os valores normais do rio.
Em azul, a média, que é a média histórica, e em laranja, a mínima histórica. A gente percebe que o rio tem uma amplitude de variação da vazão bastante grande. E com o novo modelo Alane, não, nós não estamos te ouvindo. Só um momentinho, pessoal. Alane? Só um momentinho, pessoal. Pessoal, só um momentinho, por favor. Oi, voltou? Voltou, Alane, beleza. Tá acabando, gente. Ainda tá ótimo. Então, aí tem tô aprendendo a conviver com essa tecnologia nova. Então, o que a gente percebe? De fato, a diversidade de peixes na Volta Grande ela é alta, mas o Xingu como um todo tem uma diversidade de espécies bastante alta no ambiente de corredeira. A gente ainda tem metade do rio para conhecer. Eu sempre brinco que o pessoal fala, mas você já coletou nisso tudo do Xingu? Eu falo, mas falta outra metade. Que é justamente tentar entender por que para mim ainda falta outra metade. A outra metade é a área que teoricamente está mais protegida, né? Em algumas partes teoricamente, em outras não. E aí eu falo teoricamente porque vale ressaltar que unidades de conservação, na maioria das vezes, são criadas pensando nas espécies terrestres, não são criadas pensando nas espécies aquáticas. Normalmente o rio é a divisão entre uma unidade de conservação e outra. Então, não necessariamente ter muitas áreas protegidas quer dizer que a gente vai ter uma segurança de proteção das espécies aquáticas. E, por exemplo, se eu tenho as cabeceiras sendo detonadas, ou algum outro afluente, como o Rio Fresco e o Rio Curuá, que tem uma incidência de garimpo muito grande, tudo isso é um problema para as espécies de ambiente aquático. Pode estar conservado para ambiente terrestre, mas para as espécies de ambiente aquático não necessariamente. Então, ainda assim, é uma preocupação maior, mas também é importante saber quais são as espécies que ocorrem, qual é o limite de ocorrência dessas espécies de corredeira. Porque a gente sabe que tem corredeira nesses ambientes das unidades de conservação, a gente conseguiu coletar, mas nas áreas de terra indígena, não. Então, essa é uma área que a gente tem muito curiosidade de conhecer, mas a gente ainda não teve acesso. Quem sabe no futuro. Pode passar para o próximo, por favor. E é isso, gente. O Xingu, de fato, tem uma riqueza de espécies muito grande. Infelizmente, a gente só conhece. Travou de novo. Alane? Pessoal, mais um pouquinho, ela já volta. No Brasil, a gente acaba só conhecendo. Mas ele fez, por exemplo, do Acama, que fazem coletiva. Alane, acho que cortou tudo, a gente não está te ouvindo bem. Caiu. Só um momentinho, pessoal. Agora voltou. Voltou. Agora voltou. Pode continuar.
Voltou? Parou onde? Só tô... A gente não ouviu nada aqui dos agradecimentos. Ah, tá. Então, só do projeto das corredeiras, deu para ouvir? Então, e é isso. Existe projeto sendo pensado que já tem algum impacto, mas algumas que ainda não tem. Então, isso nos deixa bem mais tranquilos. O Xingu, acho que hoje é o ambiente de corredeira que a gente conhece mais, mas ainda não conhece praticamente nada das outras bacias. Então, a gente precisa conhecer o que tem além disso. E para quem não sabe, esse projeto é um projeto feito por muitas mãos, muitas mesmo. Parceria feita com instituições de pesquisas como CAPES, CNPq, ICMBio e INPA, por exemplo, que deu todo o suporte, ao FPA de Altamira, o Laboratório de Ictiologia de Altamira, que também foi um dos quem encabeçou boa parte dessas coletas. O ICMBio, que nos permitiu coletar em áreas que a gente não tinha acesso, que era nas áreas de unidade de conservação, permitiu ampliar bastante a distribuição dos bichos, a gente tinha um buraco entre essa região. O projeto do MARC, que foi a Xingu Project, financiado pela National Science Foundation, pela Universidade de Drexel também, que permitiu coletar de forma bem intensiva nessa região da Volta Grande, no Baixo Xingu, e também as empresas de consultoria que permitiu a gente usar esses dados para publicar, que fazem parte dos estudos de condicionante de Belo Monte, que precisa ser feito acompanhamento, que é a Leme e a Norte Energia. E eu agradeço também ao Instituto Mamirauá por me permitir continuar falando do Xingu, embora esteja agora em um ambiente totalmente diferente, mas esse que é o massa das pesquisas, né? Você conhecer um pouco mais de cada ambiente. E ao Ictio Mulheres, que é um coletivo de mulheres ictiólogas, a qual eu faço parte. E é isso, obrigada. Acho que é o próximo. Próximo só para vocês terem uma noção de que, de fato, o Xingu tem imagens cênicas que às vezes você para nessa imagem e não quer sair dali. E é isso, obrigado, gente. Muito obrigado, Alane. Foi excelente. Só deixou a gente com vontade, né? Com mais vontade, né? Nessa quarentena ainda e vendo essas imagens. Pessoal, agora terapêutico. Agora a gente vai